Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um programa da série Inove-se em Conhecimento, um programa realizado pela Faculdade de Medicina de Itajubá, pelo Núcleo de Inovação, com parceria da Recografia e do Departamento de Comunicação da Faculdade. Hoje o nosso convidado é o professor Luciano Magalhães Vitorino, professor da casa e, particularmente para mim, um amigo de muitos anos. Então, para mim é uma grande honra tê-lo aqui, professor. Professor, por gentileza, ajude-nos a inovar o nosso conhecimento com a sua sabedoria. Bom dia, professor Gustavo. Bom dia para quem vai nos ver e ouvir no futuro. O prazer é todo meu, professor. Eu vou te chamar de Gustavo. Somos amigos, é um prazer estar aqui. E, como você falou, você é um grande amigo. Estou aqui para retirar as dúvidas, bater um papo do que eu venho estudando ao longo de mais de uma década. Então, é um prazer de verdade. Muito obrigado, Luciano. E, Luciano, começando as nossas perguntas, coisa bem simples, básica, tenho certeza, que muita gente talvez ainda confunda. Qual a diferença de religiosidade e religião? De religiosidade e religião. Gustavo, antes de até iniciar os conceitos, eu acho que é só para contextualizar o que eu venho estudando. Eu tenho estudado aí qual a influência, qual é o impacto da espiritualidade na saúde física, na saúde mental. Nós somos um país bastante que tem muitos e muitos cristãos. Se a gente for ver, os dados mostram que quase 90% da população brasileira, por volta de 88%, 90%, tem religião. E isso a gente sabe no dia a dia, desde as nossas avós, nossas mães. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, Deus te abençoe e assim por diante. Vai com Deus, Deus vai ajudar. E é nesse contexto que eu estudo um aspecto bem científico que eu tenho estudado sobre espiritualidade e saúde. A sua pergunta, diferença entre conceitos. Eu vou colocar, então, religião, religiosidade e espiritualidade. Pode ser assim? Perfeito. Então, religião é um sistema organizado que tem seus dogmas, entre aspas, leis, que você tem que seguir nas mais diversas religiões. Isso tem que ter encontros, ou seja, uma mesquita, um templo religioso, na igreja e etc. A religiosidade é a prática desse sistema organizado. Ela pode ser de forma organizacional, ou seja, eu vou até a igreja, ou a mesquita, ou lá no centro espírita, e tem um sistema organizado. Ela pode ser uma religiosidade não organizacional, ou seja, sua avó, minha mãe, tem o seu canto, tem suas preces, tem o seu terço, ou tem a sua prática religiosa dentro de casa. Isso a gente viu muito na pandemia, pela possibilidade de ir ao templo religioso. O que se fez? Fez a prática da religiosidade não organizacional. E tem a intrínseca, que está um pouco associada com a espiritualidade, é a questão mais próxima do que você acredita, Deus, enfim. Espiritualidade. Mas eu posso dizer para vocês que a religião e a religiosidade é um conceito mais simples, um aspecto simples. Há um certo consenso entre os especialistas, mais fácil dizer assim. Já a espiritualidade é um conceito mais amplo, ou seja, é o que faz sentido na sua vida, é o que transcende você com algo, um ser que você acredita. Pode ser a natureza, pode ser a cultura, pode ser Deus, pode estar Deus no formato de cristianismo, como nós conversamos, nós sabemos. Pode estar associado à religião, pode ou não. Tem pessoas que têm altos níveis de espiritualidade, mas não são religiosas, ou nem um pouco religiosas, mas pode ser pessoas religiosas têm a sua espiritualidade. Então, não há um certo consenso, mas em termos gerais é isso. Perfeito. Deu para entender? Não, da minha parte sim, Eu tenho uma questão sobre os seus estudos até, como que a espiritualidade influencia, num tratamento de saúde, por exemplo? E qual a importância disso ser passado para os nossos acadêmicos, essas ideias? Perfeito.
essa ideia de o porquê inserir espiritualidade em desfechos de saúde. Isso já veio há muitos anos. Quando, no Brasil, há uma tendência na última década que, entre aspas, explodiu as publicações. Estudiosos, pesquisadores no assunto têm se dedicado e têm mostrado muitas evidências. E as evidências dos maiores níveis, desde as revistas mais simples às melhores revistas científicas do mundo, Lancet, Nature, etc., The New England, etc. Mas isso já faz muito tempo. Se a gente for ver o modelo de holístico de tratamento ao paciente, que envolve bio, psico, sócio espiritual, tem uma publicação de 1948 na Dinamarca. Uma das melhores revistas de médica do mundo. Então isso já faz um tempo que já tem essas publicações. Mas ela deu um boom, de certa forma, com alguns pesquisadores. Tem um pesquisador norte-americano da Universidade de Duke, ele é médico, psiquiatra, Dr. Harold Cohen. Já tive a oportunidade de escrever alguns artigos com ele. Ele é o principal pesquisador do mundo nessa área. A partir do momento que ele começou a se dedicar, ele funcionou, não há dúvidas, tem outros, eu falo dele, que ele ainda é o principal pesquisador do mundo nessa área. Então, ele começou a se dedicar nos Estados Unidos, onde a gente percebe na década de 90 muitas publicações. Ele veio ao Brasil em 2003, não há dúvidas que a vida dele potencializou, impulsionou as publicações brasileiras. Então, isso já tem há muito tempo, mas nos últimos, vamos colocar, 2 décadas, essas evidências começaram a se fortalecer. E com as evidências científicas, não há dúvidas que também há mudança na prática clínica. Por isso que tem, por exemplo, estudos sobre espiritualidade e saúde em desfechos, saúde física e saúde mental. Quando a gente pega em saúde mental, 75% das evidências é sobre saúde mental. 15, 20% é sobre saúde física. Depois a gente pode conversar como funciona isso. Ou, por exemplo, há muitas evidências mostrando, em outros artigos, outros pesquisadores, alguns que eu já fiz, sobre maiores níveis de religiosidade e espiritualidade, menores de depressão. Maiores níveis de religiosidade e espiritualidade, maior ou menor de ansiedade. Vai ver da forma que a pessoa encara, que a pessoa lida, usa essa religiosidade. Porque às vezes a pessoa pode utilizar também a religiosidade de uma forma, que a gente fala na forma técnica, de forma negativa. Aí pode impulsionar os desfechos negativos, ou seja, aumentar até os níveis de ansiedade. Outro exemplo, ideação suicida, maiores níveis de religiosidade e espiritualidade. Menor nível, ou pensamentos suicidas. Maiores níveis de religiosidade e espiritualidade, melhores desfechos de qualidade de vida, bem-estar, felicidade, otimismo. Maiores níveis de religiosidade e espiritualidade, menor de mortalidade. Eu trouxe até aqui, mas é para ficar atento aos números, mas existe um grande estudo norte-americano, professor, um grande mesmo, ele acompanhou mais de 74 mil mulheres. Veja bem, um estudo norte-americano acompanhou por 20 anos mais 74.500 e poucos mulheres. Só mulheres? Só mulher, porque é da enfermagem. E era nos Estados Unidos inteiro. Só com enfermeiras. E o que eles identificaram após? Então, lá no início, não podia ter nenhuma doença cardiovascular e nenhum tipo de câncer. E esse era o critério para entrar no estudo. Depois foi verificando ao longo de 20 anos, 2 décadas, olha que sensacional. Será que frequência de ida ao templo religioso poderia ser um desfecho de saúde? Sabe o que eles identificaram? Que as mulheres que iam pelo menos uma vez por semana ao templo religioso, qualquer tipo de religião, tinham 33 menos chance, ou 33% de fator de proteção para a mortalidade cardiovascular, mortalidade geral. Eu tenho aqui os dados cardiovasculares para não errar. Desculpa, professor, acho que claro, não perfeitamente. É que eu tenho aqui.
33% geral, ok? Mortalidade geral. 27% menos, o fator de proteção 27% para mortalidade cardiovascular e 21% para câncer. E aí o professor pode perguntar assim, por que será? Na verdade, o professor falou que eu posso fazer uma invertida, né? Claro. Qual é a sua hipótese? Olha, Fique à vontade. eu diria para você que essas pessoas, né, provavelmente têm um nível de satisfação melhor frequentando esses templos religiosos, devem ter uma produção melhor de dopamina, serotonina, consequentemente devem reforçar o sistema imunológico delas. Eu acredito que essa seria a correlação que eu posso fazer no meu nível de conhecimento. Perfeito, professor. Professor Gustavo, você respondeu a parte bioquímica, que é mesmo quando a pessoa vai ao templo religioso, ela tem sensações meio positivas. Ou seja, diminui os marcadores inflamatórios, o professor falou, que isso vai fazer um fator de proteção cardiovascular, por exemplo. Incrível. Mas existem outras explicações. A maioria das religiões pregam o quê? Vamos pensar. O baixo uso de álcool ou não uso de álcool. Cigarro. Baixo uso de tabaco ou não uso de tabaco. O não uso de drogas ilícitas. Um parceiro do que múltiplos parceiros. E todos esses exemplos, e outros, esses exemplos são exemplos de desfechos positivos para a saúde. Então, se você pensar uma pessoa que não bebe álcool, não faz uso de álcool, e outro que faz, quem tem maior risco de doenças cardiovasculares? Quem faz uso de álcool. Então, a religiosidade é um fator mediador que a gente fala, é um trampolim de bons comportamentos, porque a maioria das religiões prega não uso de álcool, ou baixo uso de álcool, não uso de tabaco, ou baixo uso, não uso de drogas, não uso de drogas ilícitas. Então você pensa nisso. Pensa uma pessoa que tem um parceiro versus outro que não tem vários parceiros. O risco de infecções sexualmente transmissíveis. Então essa é uma das explicações. Além do suporte social que todo grupo religioso tem. Você tem e os desfechos positivos, aquelas reuniões. Praticamente um clube, né? É o suporte social. E o suporte social é um fator positivo para desfecho de saúde. E Luciano, e no meio acadêmico, como é que é a aceitação? Porque, falando como leigo, novamente, né? Quando a gente pensa em ciência é baseada em evidências, né? Claro que o trabalho, né, que é realizado em religiosidade é baseado em evidências, mas eu acredito que muita gente confunda com religião, que é baseada em fé, crer sem ver. Né? Então, há um conflito de aceitação entre a maioria dos pesquisadores, hoje já está muito bem difundida essa diferença entre o grupo que trabalha, entre os seus colegas aqui mesmo da faculdade, nós, né, me coloco entre eles, inclusive, né? Como é que funciona essa aceitação? Excelente pergunta, Gustavo. Não há dúvidas que quando a gente conversa nos corredores, na sala dos professores, ou a gente coloca uma palestra assim, espiritualidade e saúde. Só fazendo um gancho, tem um Pint of Science. O Pint of Science é uma rede de pesquisadores, um clube de pesquisadores, como se fosse assim, que é o Pint de chopp mesmo, né? Pint of Science. Então, tomar chopp num bar, num boteco e falar de ciência. Em 2019 fui convidado. Eu com a professora Maria, a psicóloga que foi professora aqui conosco, ela foi falar sobre a parte de felicidade e eu espiritualidade e saúde, no boteco, no bar. Isso vai acontecer, eu acho que agora, em novembro, ou está acontecendo. Isso é no mundo inteiro. Inclusive, tem aqui em Itajubá. Então, assim, depois eu recomendo aos futuros ouvintes que participem, é bem interessante. E aí, quando eu fui convidado, a maioria dos pesquisadores que estavam com a escala para ir, era para falar de meio ambiente, não há dúvidas, né? Coisas são técnicas e muito já difundidas. E eu me lembro que quando me fizeram o convite, eu fiz a proposta Espiritualidade e Saúde, o que a ciência tem a ver com isso. Foi ao título da minha palestra. No boteco, falava, tomando cerveja, batendo papo. Então, teve um certo choque,
choque, no primeiro momento, da comissão, mas falar disso, mas é ciência isso? Aí quem me convidou na época, a professora da UFI, responsável por isso, ela passou alguns artigos que eu tinha acabado de publicar. E assim, revistas respeitadas. Por exemplo, naquela época foi uma Scientific Reports do grupo Nature, que a gente tinha falado de espiritualidade de saúde mental. Enfim, resumindo, aí eles começaram a entender o processo, porque tem um certo, assim, incógnita. Será que vai falar de espiritualidade de saúde? Será que vai falar da religião que ele acredita, ou das crenças que ele tem? Não. É baseado em evidência. Então, voltando aqui, não há dúvidas, Gustavo, que havia um certo conflito no passado devido a todo o processo histórico que nós já passamos sobre religião e ciência. Por isso que pesquisadores sérios, renomados, que se empenham muito, têm se dedicado muito tempo da sua carreira para falar sobre espiritualidade e saúde. E a gente conseguiu, nós estamos conseguindo, já está bem difundido isso, no meio que a gente acadêmico, mas de certa forma, às vezes, entre os demais professores, não. Então, há publicações, como eu falei, nas melhores revistas científicas do mundo. As organizações de saúde, por exemplo, a OMS, Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria, é que eu vou falar aqui, tem uma das mais diversas. A Associação Mundial de Psiquiatria. A nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia já tem no seu guideline de práticas, ok? Agora em 2019, um capítulo só sobre saúde e espiritualidade. Veja bem, são sociedades, organizações mundiais extremamente técnicas, baseadas em evidência, nos mais altos níveis de evidência, e é com isso que a gente tem conquistado o nosso espaço, que a gente fala das implicações clínicas sobre a influência, e não pregando o que eu acredito, o que eu não acredito. Então, com os nossos estudos, nós estamos conseguindo mostrar, de certa forma, já no nosso meio entre pesquisadores já está bem difundido o impacto e a influência. Mas a gente precisa agora, no meio de comunicação como esse, mostrar que é possível inserir a espiritualidade na prática clínica. Agora é o nosso grande desafio, porque a gente já tem mostrado a influência, os fatores positivos, mas agora o nosso desafio é incentivar o clínico, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o psicólogo, a inserir na prática clínica. Agora é o nosso desafio. E qual seria a recomendação, Luciano? Em 2019, eu fui convidado para uma disciplina, e nós tínhamos uma disciplina sobre saúde e espiritualidade. Inclusive, eu venho com uma formação, um grupo de pesquisa, eu tenho que citar aqui o professor Giancarlo Lucchetti, professor da Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é um dos principais pesquisadores do mundo. Eu tenho uma grande parceria, um amigo, ele foi meu supervisor no pós-doutorado. Ele, sobre questões métricas, ele é o terceiro, por hora, ele é o terceiro pesquisador mais citado no mundo nessa área. Então, um grande conhecedor. E o período que eu fiquei no pós-doc com ele, desde a parte técnica de desenvolver pesquisas e também dentro da educação, ou seja, da educação médica. Inserir treinamentos na educação médica. Por isso que eu tenho uma proposta agora de uma disciplina eletiva para cá, de ter para 2023, ano 1, primeiro semestre, uma disciplina sobre saúde e espiritualidade. Já tem um plano de ensino, já fiz a proposta, e isso é uma tendência nacional, porque a ABEM, Associação Brasileira de Educação Médica, tem um GT, que é um grupo de trabalho só sobre saúde e espiritualidade. Inserir isso dentro da educação médica. Porque se você não tem isso dentro da educação médica, dentro de cursos, como que o clínico, como que o médico vai fazer isso na prática clínica? Então, Luciano, me faz outra pergunta, né? Até para poder entender como isso funcionaria. Veja bem, eu estou atendendo um paciente, por exemplo, no SUS, onde a gente tem uma diversidade muito grande de pacientes. Então, eu estou num quarto, de repente tem um paciente que é de uma matriz africana, candomblé. Eu vou para outro quarto, onde tem de repente um paciente que é espírita, outro quarto, onde eu tenho um cristão evangélico, um cristão católico,
e posteriormente atendo até uma pessoa ateu. Como eu vou conciliar essa espiritualidade nessa matriz tão divergente de religiões? Desculpa a pergunta, né? Mas é uma curiosidade que eu tenho. Claro. Por isso que é uma questão legal, ou seja, de legislação, ter um local ecumênico dentro de uma instituição hospitalar. O primeiro ponto é este: caso tenha conflitos, né, você tem um local ecumênico. E nenhuma denominação, o ideal, com nenhuma denominação religiosa. Mas, pessoal, até para contextualizar a sua pergunta, hoje existe meios para você inserir na prática clínica, lá quando faz anamnese histórica, você inserir isso na prática clínica. Uma pesquisadora, a doutora Christine Burchowski, ela é uma médica americana, uma das mais conceituadas pesquisadoras no que se refere à inserção na educação médica, na espiritualidade de saúde e na prática clínica. Ela é muito importante dentro dos cuidados paliativos. Ela desenvolveu uma escala fácil, super tranquila de aplicar. Chama FICA, F-I-C-A. Quando você tem fé, percebam que você pode fazer esse tipo de... durante a prática clínica, você estava perguntando qual é a idade, se é casado, se não é casado, atividades de trabalho, o que ela está sentindo, e pergunta quanto que você tem fé ou a fé é importante para a sua vida. Fé. E quanto que a sua fé ou a sua religião é importante para a sua vida. Então, importância. Você participa de alguma comunidade religiosa, uma igreja? Por que a gente quer saber isso? Até seria o C, comunidade. E o A, abordagem. Você gostaria de ter uma visita de um representante religioso? Aí eu respondo a sua pergunta. Porque às vezes eu, como clínico, meu colega geriatra, meu colega neuro, meu colega clínico, cardiologista, ele não tem que ter, de certa forma, por enquanto, essa habilidade. Mas ele sabendo que isso ele tem uma fé, isso é importante para ele, e é importante para a saúde dele. E ele participa de uma comunidade religiosa. Ele gostaria de que o clínico abordasse isso na prática clínica? O senhor gostaria que algum membro, padre, ou pastor, ou outro representante de outra religião, viesse aqui? Você, como médico, você pode fazer isso, ou pede para a enfermagem, ou outro que é responsável por isso. Imagine um paciente que está com muita dor, está ansioso, está hospitalizado, tem uma visita de uma pessoa que é muito importante para ele, que é o pastor ou representante religioso. Pense nisso. Vou só aproveitar as evidências. Há evidências que tem suporte espiritual. Perceba que eu falo mais espiritual porque eu falo num aspecto bem amplo. Suporte espiritual versus quem não tem. Desde uma reza, uma oração, uma meditação, um passe espírita, dos mais diversos. Tem menores níveis de ansiedade. Usam menos antibiótico. Usam menos analgésicos. Tem toda uma questão por detrás disso, que daria uma outra sessão de conversa. Então, um aspecto mais técnico. Ficam menos tempo no hospital, hospitalizados. Então, veja bem, isso economiza também uma grana. A gente tem que pensar nisso lá, no desfecho, saúde melhor para o paciente, mas no aspecto também prático, versus quem não teve esse apoio espiritual. Então, professor, há muitas evidências mostrando essa questão. Níveis de recuperação mais rápido do que quem não tem. Indo para os pais. Em 2018, eu coordenei uma pesquisa muito nesse sentido, professor. Eu era professor, mentira, não foi 2018 não, foi 2014. Que quando comecei a desenvolver essa pesquisa em 2014 aqui. Ela foi publicada em 2017, por exemplo. Tem um Instituto de Oncologia Pediátrica do GRAAC, IOEP-GRAAC, que é vinculado à Universidade Federal de São Paulo. Tinha 2 alunas aqui, elas se formaram, e nós entrevistamos 77 mães que estavam acompanhando seus filhos
em tratamento oncológico. É mais ou menos o contexto que você tem. E nós aplicamos uma escala de sintomas depressivos e uma escala de coping religioso espiritual. Professor, eu vou permitir só para fazer uma explicação o que é isso, eu acho que é importante. Quando eu disse que a religiosidade e a espiritualidade, ela 75, 80% é utilizada de forma positiva e que tem 20 ou 15% de forma negativa. Isso é o que eu mais venho estudando ao longo dessa década, ou mais de uma década. Então, o coping não é uma tradução para um coping, mas como se fosse um processo de enfrentamento. Imagine um paciente que recebe um diagnóstico de um tratamento de uma doença grave, um câncer, doença cardiovascular e etc. E a gente sabe, principalmente na nossa cultura brasileira, okay, que quase 90% da religião, 88% cristão, por volta disso. E a gente sabe o quanto a gente vê e que a gente utiliza também a religiosidade, a espiritualidade, para enfrentar as dificuldades da vida, com doença, problema financeiro, com relacionamento entre casais. A gente sabe disso. No trabalho, a gente, se Deus quiser, vai dar certo, faz as nossas perguntas. Isso é mais comum do que a gente imagina. Meu colega médico, enfermeiro, o quanto que ele vê isso na prática clínica, o seu paciente falando disso. Doutor, doutora, o senhor vai me ajudar, estamos juntos, acredito na ciência, acredito no médico, no enfermeiro, no tratamento do enfermeiro, psicólogo, terapeuta, mas Deus vai me ajudar e acredito em Deus também. Escuto isso demais. Ponto. O coping religioso espiritual tem um positivo. É quando ele utiliza a religiosidade e a espiritualidade para enfrentar de forma positiva. É isso. Doutor, doutora, acredito na ciência, acredito na medicina, vou fazer o tratamento, vou tomar meus remédios, fazer meus exames, mas Deus está comigo. Ou o que ele acredita está comigo. Ou ele acredita na natureza, ou o que ele acredita, o que faz sentido para a vida dele. Mas tem estratégias negativas. É mais ou menos assim. Isso está acontecendo porque algum castigo, alguma coisa que eu fiz no passado, e eu estou sendo castigado agora. Ou Deus não está mais do meu lado, me abandonou nesse momento que eu mais preciso da minha vida. As escalas, tem uma escala que mede isso, chama coping religioso espiritual. Eu recomendo aí para pesquisadores, tem 14 itens, 7 itens positivos e 7 itens negativos. Dr. Parliament, um dos maiores pesquisadores do mundo, que desenvolveu. Também já tive alguns trabalhos com ele. Outro exemplo de negativo para vocês entenderem. Deus me abandonou, a religião me abandonou, padre ou pastor, representante religioso me abandonou na hora mais precisa. Quem tem esse tipo de comportamento tem mais chance de desenvolver depressão. Esse estudo que nós fizemos, nós publicamos no Psycho-Oncology, uma revista americana, mostrou isso. Que nas mães que tinham esse tipo de comportamento tinham mais chances de desenvolver depressão. E outros estudos mostram que tem mais chances de fazer uso e abuso de álcool, de ter maiores níveis de ansiedade. E o Dr. Parkman fez uma pesquisa com idosos que estavam enfermos, tinham mais chances de morrer, tinham mais mortalidade. Então, assim, aí, como que a gente pode, né, Gustavo, ajudar? Serviço de capelania seria excelente. Capelania, então, tudo bem? Eu preciso explicar. Não, acho que é serviço de capelania. Ou profissionais, psicólogos, que têm habilidade com isso, psiquiatras, médicos, enfermeiros. O próprio exército tem também, né, oficiais da capelão. Capelania, perfeito. Então a gente vê essa associação. Mas uma outra pergunta que eu faço... Pode responder a sua pergunta, professor? Não, respondeu. Sim, perfeito. Uma outra pergunta que eu faço, até vou usar alguns exemplos para ilustrar. Nós tivemos o padre Fábio de Mello, por exemplo, há pouco tempo declarou que teve síndrome do pânico. Né? Tivemos o Marcelo Rossi, que teve depressão, né? Até, inclusive teve um quadro grave de depressão, foi internado. Eu não tenho o nome dele, mas ele passou a cometer suicídio há pouco tempo atrás. Então nós vemos também pessoas que são altamente ligadas à religiosidade também têm distúrbios, né, graves, né. Então, assim, a religiosidade não é uma garantia, então, que não vai acontecer nada, né? Essa pessoa não vai estar sujeita. Você poderia conversar um pouquinho a esse respeito, professor? Muito importante o que você falou, sabe? Muito, muito importante mesmo.
Quando a gente fala de religiosidade, espiritualidade, ou suporte espiritual, né, no cuidado com o paciente, isso são fatores de proteção. Mas jamais deixem de fazer o seu tratamento com antidepressivos, com antibióticos, o tratamento que o clínico, médico, ou o enfermeiro, psicólogo, seu terapeuta indicou. Isso é um conjunto. Já bem, como nós lá dentro do nosso grupo, que fazia parte, em Juiz de Fora, a gente sempre falava, é de graça, de certa forma, você fazer uma reza, fazer suas preces. Então está fácil acesso, todo mundo pode ter. Você liga a TV, você pode pôr o seu celular, escutar uma música, ler a Bíblia, outro livro sagrado. Então, essas pessoas provavelmente tinham uma doença mental muito grave, como depressão, um exemplo. Então, ele é um fator de proteção, mas ela não isola essa possibilidade de ter agravos. Então, reforço aqui, professor, são fatores de proteção, mas não são que vão, por exemplo, jamais que um pesquisador, um sério, né, por exemplo, que faz pesquisa séria, fala para o pessoal, porque no início da nossa conversa, o professor Gustavo perguntou assim, será que pessoas não podem interpretar, né, que isso não é ciência? Infelizmente, em todas as áreas, tem pessoas que não trabalham baseado em evidência e podem fazer outra indicação, jamais. Então, sempre seguir o tratamento, sempre, mas se tiver também um suporte religioso ou espiritual, isso a gente já percebe, observa nas evidências, que isso é um fator que ajuda como que eu posso dizer assim, você aumenta as chances da pessoa apenas medicamento, mas jamais retira os tratamentos indicados pelo profissional, jamais. Luciano, eu tenho que fazer uma outra pergunta, baseada no que você disse, né? Eu me recordo de um caso, acho que era a filha do Pelé, se eu não me engano, né, uma das filhas dele, que ela tinha uma doença grave, acho que um câncer, né? E um líder religioso disse que se ela tivesse fé, ela não precisaria nem fazer o tratamento. Sim. E ela abandonou o tratamento e acabou falecendo, né? Então, como um profissional de saúde lida com uma situação como essa? Eu sei que é um assunto delicado, mas é importante a gente falar, já que a gente colocou isso em pauta na lei. Excelente, professor. Nós temos que estar atentos a esse tipo de comportamento. Tem um aspecto legal, de lei por detrás disso. Um determinado representante, eu vou citar bem em geral aqui, viu, pessoal? Todos os nossos contextos aqui. Um representante religioso no sul do Brasil, ele tinha um casal que o homem, o esposo, era soro positivo, HIV positivo aqui, e a esposa ainda não era. E ele, através da sua sessão, culto, isso, etc., disse que ele estava curado, ele não precisava mais fazer o uso dos seus medicamentos. O desfecho disso, a esposa foi contaminada, fazia o uso, mas provavelmente se descuidava, devido às orientações desse representante religioso, e ela foi contaminada. E ele também teve problemas sérios, quase foi a óbito naquela época, que agravou a doença. Teve uma questão aí naquela época, não sei exatamente uns 5 ou um pouco mais tempo, 5 anos ou mais tempo. A igreja e o representante religioso teve uma multa respectiva de R$1 milhão. Mas isso, vou dar outro exemplo, né? Mas isso não é para a saúde da esposa e dele. Só mais um exemplo. Eu conheço muita gente, então são palestras, e uma pesquisadora falou a respeito de um transplante de rim, que o paciente estava há muito tempo em hemodiálise, ok? Hemodiálise. O rim não funciona mais, tem que filtrar o sangue, sessões, 3, 4 sessões por semana, 3 sessões de 4 horas, por exemplo, por semana. E ele recebeu o transplante, que é muito difícil, de um cenário nacional. E um determinado representante religioso falou que ele tinha feito uma sessão, que não precisava mais fazer o uso daqueles medicamentos que era para continuar, medicamentos para não rejeitar o
Os imunossupressores. Isso, para não rejeitar. Desfecho disso, ele perdeu o rim. Voltou para a hemodiálise. Então, voltando, então nós temos que ficar atentos com os comportamentos negativos. Tem um aspecto legal, mas nós, como clínicos, os estudantes, têm que ficar atentos com representantes religiosos ou outras pessoas com esse tipo de comportamento, curandeiros, enfim. Isso não tem base científica e tem uma base legal. Isso de multas, prisão, enfim. Então, respondendo, temos que ficar atentos com isso. E chamar, caso tenha um representante falando isso, chamar um outro representante religioso da sua confiança, pastores, padres e outros, para estar conciliando, porque você precisa de um apoio também de um representante. É interessante a noção. Você me corrija, mas curandeirismo é crime. É crime. É crime. Então eu não posso falar, você está curado, você não pode tomar isso, né? Crime. Isso configura crime, né? Não pode ser feito. Eu imagino que a multa seja nesse sentido, né? Isso. Ele agiu como curandeiro, não como um líder. Pode ser preso também. Pode ser preso, né? Nós tivemos agora, passou no Fantástico, um curandeiro X, eu não me lembro exatamente, passou no Fantástico nesse final de semana. Até o esposo marcou a consulta, ficou em frente a frente com um charlatão, porque o tratamento era para retirar todos os tipos de medicamentos, fazer tratamentos absurdos, não beber água, fazer outros tipos de tratamentos anti-ciência. E ele está sendo processado e pode ser preso. É um crime isso. E a esposa, que estava em tratamento oncológico, veio a óbito. É horrível, né? Mas assim, dando continuidade a essa conversa, né? Quando a gente envolve uma coisa corriqueira, por exemplo, como a transfusão de sangue, por exemplo, religiosamente eu não posso fazer a transfusão de sangue, mas se você se depara numa situação que é extrema, tem que ser feita a transfusão de sangue. Né? Como conciliar isso com o profissional de saúde? O profissional, isso é um tema, Gustavo, que vale a pena bastante tempo para a gente conversar sobre isso, até para não deixar, até para não minimizar a importância desse tema. O profissional de saúde tem um juramento que ele faz, ele tem uma questão legal por trás disso, porém, há também você tem que avaliar o grau de urgência e de necessidade da transfusão. Se for o último recurso, ele tem uma base legal por trás que vai lhe dar o suporte. Uma questão é fazer uma transfusão e que não seja o último recurso da transfusão. Talvez até não necessário. Né? É isso que eu quero dizer, exatamente nesse sentido. Então, Gustavo, porque você está mexendo com algo que é muito importante para ele, que é a religião. Se você perguntar para as pessoas que têm religião, quase 9 a cada 10 diz que a religião é muito importante para o dia a dia, ou para a vida dele. Então você está ferindo algo que é muito importante para ele. Por isso que eu peço assim, até permissão para... É necessário mais tempo a gente conversar, mas o médico, o profissional de saúde, o médico nesse sentido, né, nós vamos falar aqui, o que faz a prescrição da transfusão. Ele tem uma base legal por detrás disso, ele tem um juramento que ele fez para salvar vidas, mas ele tem que estar ciente dessa particularidade, se ele tem que respeitar também a crença. Mas, como eu disse, se for a última necessidade, o último meio, ele tem uma base legal. Se não for, tiver outros meios, aí é bom avaliar com a equipe interdisciplinar. Até advogados, enfim. Não, claro, eu falo, porque eu entendo também que a religião faz parte da pessoa. Sim. É o que define o ser. Né? Se chegar alguém para você falar, sua religião é errada, a minha é certa, você vai se sentir ofendido. Claro. Da mesma forma que eu também posso me sentir ofendido. Né? Por isso que é um tema polêmico, né? Mas é bom a gente ter uma ideia das necessidades. Eu acho que vocês colocam de uma forma muito clara também. Você tem que avaliar se é realmente o último recurso. Né? Se é o último recurso para salvar uma vida, a vida é soberana sobre qualquer ação. Né? Então, nesse contexto, a gente justifica-se. É isso que eu queria mais ou menos expor, professor. Gustavo, na sua fala só um ponto.
o clínico, o médico, outros profissionais, enfermeiros, fisioterapeutas, eu gosto de citar PO, psicólogos, nutricionistas. Se ele não tem uma crença, ou se ele tem uma crença, jamais influencie o seu paciente. Questione. Isso é o princípio. Então, dentro dos nossos treinamentos, só para contextualizar o que eu quero dizer, na prática clínica, a cada 10, 8, 9 pacientes gostariam que o clínico falasse sobre espiritualidade e religiosidade na hora da consulta. Você tem um dado para mostrar. O inverso é que entre 10, apenas 2 médicos falam sobre isso na prática clínica. Mas não culpo. Precisamos ter mais treinamentos. É muito difícil. Claro que é. Precisamos ter treinamentos dentro da academia que eu quero dizer dentro das faculdades, dentro das residências médicas. Eu vou falar mais no contexto da medicina aqui, porque eu estudo educação médica há 10 anos, que eu venho estudando. Precisa inserir isso em treinamentos para profissionais da área da saúde, para que eles possam começar a inserir na prática clínica e tem desfechos positivos, até para você identificar comportamentos de alerta, como isso que a gente falou negativo, ou também que você não influencia o paciente na crença. Você tem uma falta de crença, porque ele tem o direito de ser ateu, todos nós, todo mundo tem direito, mas que não influencia na prática clínica. Eu entendo também, Luciano, até a dificuldade que o profissional tem. Porque, veja bem, quando você conversa com o paciente, você tem que estabelecer uma relação de confiança. E se você, por qualquer coisa, dá um deslize, eu não acredito bem nisso, né? Você imagina, você pode quebrar. Tem pessoas que sabem diferenciar uma coisa da outra, tem pessoas que já não sabem, né? Então você pode quebrar essa relação de confiança e, consequentemente, ter uma dificuldade muito maior de fazer uma terapia com o paciente, que o paciente aceite uma terapia ou, né, se medique da maneira correta, né? Então, assim, eu vejo esse meio, né, esse contexto, como um médico, né, um enfermeiro, ou teólogo, ou seja o que for, tem medo de falar de espiritualidade do seu paciente. Tá? Então, eu entendo perfeitamente e vejo a importância, nesse contexto, ter uma formação que leve essa forma de pensar ao médico, né, ao paciente, não digo aos profissionais de saúde, vou estender a minha fala, mas que assim, não comprometa ele no momento que ele está lidando com esse paciente. É isso, Luciano? Precisa de treinamento. A literatura, os especialistas reforçam que precisa ter treinamento específico para a saúde e espiritualidade. Nesse sentido, isso já é uma realidade na Europa, na América do Norte. Boa parte das escolas médicas norte-americanas já tem treinamentos inseridos no seu currículo. No Brasil, está sendo, a gente está avançando nesse sentido de reformas. A ABEM, Associação Brasileira de Educação Médica, tem um GT, um grupo de trabalho com especialistas para, de certa forma, disseminar esses treinamentos para que profissionais que têm habilidade insiram isso como uma disciplina eletiva ou não eletiva. Olha que ótimo seria. Como uma disciplina que você tem sobre cuidados paliativos, epidemiologia, que é a sua área, minha área, enfim. Então, assim, como se fosse nesse formato. Precisa ter treinamento. Eu ia fazer justamente essa pergunta para você agora, mas para a gente retomar, né? Você que tem uma experiência no Canadá, né, que acho que é um dos países que tem o maior índice de desenvolvimento, né, social que existe, né? Sei que a Espanha também, você tem uma experiência, né? Mas eu sei, assim, eu ia perguntar justamente isso. Há uma diferença desse ensino na espiritualidade, da espiritualidade, né, das universidades, né, de saúde, desses locais, para o que a gente tem aplicado hoje no Brasil? Basicamente, você respondeu antes de eu perguntar, mas... até o título de espiritualidade de saúde, na maioria das disciplinas, a gente segue, claro, né, cada profissional vai adaptando de acordo com a cultura. Mas, Gustavo, há um formato, ok? Como tem um formato, por exemplo, de habilidades clínicas. Vai ensinar, por exemplo, epidemia. Tem um formato. Claro, tem suas particularidades culturais, mas existe já por isso que tem esses grupos de trabalho para
ter um formato. Claro que você pode inserir um tema ou outro, mas que não faça, um faça de uma forma, outro faça de outra forma. Respondendo, né? Existe, porque tem grandes pesquisadores por detrás. Quando eu elaborei o plano de ensino aqui, eu me baseei em formatos internacionais e numa pesquisa publicada com o Dr. Giancarlo sobre educação médica, espiritualidade, saúde e educação médica. Então, tem os temas que têm que ser abordados, tem que ser de alunos, a gente vai adaptando, mas existe um formato. Ou há um formato assim. Perfeito, professor. Professor, você gostaria de fazer suas considerações finais, professor? Eu queria agradecer, Gustavo, aos que estão aqui, né? Não aparece, mas muito obrigado. A faculdade, o professor Gerson, o coordenador do núcleo de inovação, agradecer essa oportunidade de falar sobre espiritualidade e saúde no contexto da área da saúde, na educação médica, mostrar o impacto, né, como está associado, reforçar que nenhum tratamento médico deve ser interrompido por qualquer tipo de orientação, deixar isso bem claro. O suporte religioso e espiritual só vai reforçar um desfecho positivo, melhor desfecho para a saúde física, saúde mental. É muito importante falar sobre os assuntos mais diversos, né? Você entrevista aí, e hoje com a oportunidade de falar sobre o que eu venho estudando há algum tempo. Muito obrigado, é por aí mesmo. Foi um grande prazer, professor. Eu estive aqui com o professor Luciano Magalhães de Torino, docente da Faculdade de Medicina Itajubá, um grande amigo e um grande pesquisador na área. Esse foi mais um programa da série Inove-se Conhecimento. Vejo vocês todos no próximo programa. Meu muito obrigado a todos. Um abraço.